Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a tua vida nesse dia. E a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você a partir de agora está na primeira parte de um texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Se você tiver uma Bíblia aí onde você está me ouvindo agora, seja ao vivo pelo Facebook ou seja depois através de um vídeo, nós vamos editar e depois colocar lá no canal do MVE. Já quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, faz um comentário lá e se inscreva lá no canal Pastor Antônio Reis, no canal também do MVE, Ministério Voz do Evangelho. Se inscreve lá, ative o sininho para as notificações. Sempre nós acrescentamos vídeos com palavras, trechos curtos da palavra de Deus, mas que vai abençoar muito a sua vida. E se você puder, compartilhe os nossos vídeos, as mensagens que eu tenho compartilhado na página lá no canal do YouTube, no canal lá do Ministério Voz do Evangelho, para que outras pessoas sejam também abençoadas através dessa palavra. Então, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Em outras versões está escrito: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Só até aqui é pequeno texto que eu vou compartilhar com você, eu vou compartilhar com o seu coração. Quando uma pessoa recomenda um filme para eu assistir, geralmente a pessoa tende a contar um pouquinho sobre aquilo que é o filme. Só que as pessoas se privam de dar aquilo que a gente chama de spoiler do final. Porque o mais importante do filme quando a gente assiste, da série quando a gente assiste, é descobrir o final. E se a pessoa que te recomendou um filme te conta o final, você não vai querer nem assistir o filme. Por quê? Porque você já recebeu ali o spoiler daquilo que é a cereja do bolo, daquilo que é guardado para o final. Sempre, quando a gente recebe uma recomendação de algo para assistir, de um livro para ler, de uma série, de um filme, a gente fala, não conta o final porque eu quero assistir, eu quero participar de toda a história, mas o mais importante na hora de assistir o filme é descobrir o final. O final é a cereja do bolo. O final é a parte mais importante. E na vida da gente, nós também temos essa linha de trajetória, a linha do tempo da nossa história. E existem algumas partes, existem alguns pedaços na nossa trajetória de vida que, se nós formos tirar uma foto daquele pedacinho da nossa história, alguém poderia precipitadamente concluir alguma coisa sobre nós a partir de uma página, a partir de um pedaço, a partir de uma foto, de repente, tirada de um pedacinho da nossa história. Assim é em um filme, assim é em uma série, assim é um livro que você está lendo. Você não consegue descobrir as riquezas dos conteúdos de um livro que você vai ler se você resumir em uma página. Se você ler uma página de um livro, você não consegue concluir nada, ou se você concluir é de maneira precipitada sobre o conteúdo geral, sobre o conteúdo completo daquele livro. E aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, de uma forma comparativa, o escritor está dizendo: o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Nenhuma pessoa tem o direito de julgar a sua história, de julgar a sua trajetória por conta de uma fase, por conta de um momento, por conta de um pedaço vivido pela sua trajetória. Dentro do texto bíblico mesmo, nós poderemos tirar tantos episódios, tantas histórias. Já pensou se nós formos tirar a conclusão sobre a vida de Jó, no momento em que ele estava assentado em cinzas, perdeu 10 filhos, perdeu o casamento, perdeu as fazendas, perdeu as suas riquezas, e de repente aquele homem com o corpo tomado de chagas, tomado de enfermidade, alguém vai tirar uma conclusiva sobre a história de Jó.
e vai descobrir que ele é um fracassado, um pobre coitado, sofredor, deitado em cinzas. E se alguém for tirar a história de Jó por essa página em que ele está vivendo, por um pedaço da sua vida, conclui precipitadamente que esse homem é alguém que não merece a misericórdia. Mas quando você vai olhar no capítulo 42 de Jó, quando a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, e o final da vida dele foi muito melhor do que o começo, ou de qualquer pedaço da história de sofrimento que ele havia vivido. Aquilo que Deus restituiu na vida de Jó era muito mais grandioso, era muito maior do que qualquer aflição, do que qualquer fornalha, do que qualquer situação adversa que ele tenha vivido ao longo da sua história. Ele ficou muitas vezes mais abençoado. E nós podemos também tirar essa conclusiva na história de José. Pelo menos a grande maioria das pessoas, de vocês que estão me assistindo agora, conhece a história de Jó. E se você for a história de José, perdão. E quando nós olhamos para a história de José, nós temos algumas fotografias. Se a história de José fosse fotografada e alguém mostrasse a foto de José assentado sobre um trono no Egito, como governador do Egito, você diria: a história desse homem é incrível, estudou nas melhores escolas, teve os melhores relacionamentos, a vida desse homem foi fantástica, porque eu estou vendo um cara influente, um cara que tem sabedoria, um cara que tem entendimento, ele é a segunda pessoa mais importante no Egito, então a trajetória dele é só de vitória. É uma trajetória de ascensão contínua pelo lugar que ele está ocupando. Só que na história de José, o final da história, ele ocupando o trono, a segunda maior posição dentro do Egito, isso não significa dizer que a história dele foi sempre assim. Talvez eu estou falando com alguém nessa noite que está em uma situação tranquila na sua vida. Você diz: pastor, eu tenho uma casa boa para morar, tenho um bom emprego, tenho uma família, a minha vida está estável, está tudo tranquilo, está tudo bem, eu estou vivendo um tempo agradável na minha vida. E só que quem olha para a sua história hoje, assim como você está, eu falo de maneira específica agora a esse grupo de pessoas, as pessoas não podem dizer que a sua vida foi sempre assim. Existe uma fotografia da sua história, talvez guardada lá na gaveta, de um tempo em que você teve que enfrentar a falta, de um tempo que você teve que enfrentar a escassez, de um tempo que você teve que enfrentar a adversidade, de um tempo que você foi provado como ouro no fogo. Então, se as coisas estão ótimas e estáveis para você hoje, não significa dizer que foi sempre assim. Eu tenho certeza que na sua trajetória existem algumas lágrimas que ficaram no meio do caminho. Eu posso afirmar que na sua trajetória alguns leões e alguns ursos ficaram mortos ao longo do caminho. Não foi sempre assim. E talvez também eu possa estar falando agora para um outro grupo de pessoas que está vivendo em uma condição difícil. Talvez você está enfrentando uma enfermidade, talvez você está enfrentando um desemprego, talvez você está enfrentando um problema no seu casamento, questões familiares estão por se resolver, e talvez você já tenha batido em algumas portas e não conseguiu encontrar uma solução para o problema, seja em qual área que for que você está enfrentando, e você sem esperança está dizendo assim: eu acho que acabou, eu acho que a minha história é resumida nisso aqui mesmo. Talvez você até deprimido esteja pensando: será que eu nasci para sofrer? Será que esta é a minha sina? Será que este é o meu karma? Será que esse é o meu destino? Será que eu nasci para viver sofrimento? Ninguém pode olhar para a sua história, por mais complicada que seja a fase que você está enfrentando nesse momento, e dizer que a sua vida se resume nisso. O texto que eu acabei de mencionar, de Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, é um texto bíblico que nos fala de esperança. E a palavra do Senhor está dizendo que o fim das coisas
é melhor do que o começo delas. Independente do estágio que você esteja vivendo agora, independente do sofrimento que você esteja enfrentando agora, independente do caos que você esteja enfrentando agora, não significa isso que é o fim. Não significa isso dizer que a tua história vai terminar aí. Isso não significa dizer que a tua história vai terminar assim. Eu quero nessa noite ser um profeta da esperança para a tua vida e dizer para você que a sua história ainda não terminou. E ninguém pode julgar a tua história por causa de uma página difícil que você esteja enfrentando hoje. Eu estou aqui como um profeta de Deus da tua vida para dizer para você que daqui a pouco as coisas mudam de lugar. E o fim das coisas, como a palavra do Senhor disse aqui, é melhor do que o começo delas. Se você olhar na trajetória deste homem, que tem uma foto tirada no trono do Egito como a segunda maior figura, a segunda pessoa mais importante do Egito, tem uma fotografia desse homem abandonado dentro de uma cova. Isso mesmo, os seus irmãos, por inveja, um dia jogaram esse homem dentro de uma cova e ele pensou que ia morrer ali. Até que ele olha para o céu e há uma esperança, os seus irmãos se tiram dali. Mas uma fotografia na memória dele foi tirada. Talvez quando ele foi jogado na cova, ele imaginou que a história dele estava acabada. Ele imaginou, é o fim. Eu nadei e morri na praia. Fui fiel a Deus, fui fiel à casa do meu pai e vou terminar aqui abandonado, jogado dentro de uma cisterna. Mas quando seus irmãos se tiram dali, há uma esperança. Essa esperança foi sucumbida logo em seguida, quando ele percebe que a vida dele está sendo negociada. É isso mesmo. Ele foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. E agora ele é só uma mercadoria na mão dos mercadores. Ele é arrastado dali para longe da sua família. E nós estamos falando de um jovem saindo da adolescência, que não conhece quase nada da vida e agora está sendo vendido como uma mercadoria, como um escravo. Escravo não tem comida, não tem bebida em horário certo, escravo não tem dignidade. E mais uma vez uma fotografia é tirada da trajetória desse homem. E agora ele tem no seu álbum de fotografias uma página de sofrimento, cercado dentro de uma cisterna, dentro de um poço. E uma segunda fotografia sendo vendido no mercado de escravo, arrastado como uma mercadoria. Olha que páginas de sofrimento. Se alguém vai folhear a história desse homem, vai perceber o caos que ele teve que enfrentar para chegar onde ele chegou. E dali a pouco ele é comprado por um homem chamado Potifar. E ele começa a trabalhar na casa desse homem chamado Potifar. E a Bíblia diz que tudo que esse homem coloca a mão prospera. E as coisas vão melhorando a cada dia. E talvez ele pense, agora eu acho que vai melhorar um pouco. Agora eu posso respirar. Mas de vez em quando ele se deita para dormir, eu posso conjecturar isso, imaginar. Imagina junto comigo, ele deita para dormir, ele lembra daquela fotografia tirada dentro da cisterna. Talvez ele pense, ufa, hoje eu tenho, mesmo que como escravo, pelo menos uma cama para dormir. E quando eu estava dentro daquela cisterna, eu imaginei que eu ia morrer ali. E uma outra noite ele imagina, eu estava sendo maltratado, sendo vendido como uma mercadoria na mão dos mercadores, e eu pensei que a minha história ia terminar ali. Ufa, hoje eu tenho pelo menos um prato de comida para comer. Sou escravo, mas as coisas já melhoraram um pouquinho. Até que a mulher do seu senhor, Potifar, começa a seduzir ele, e ele nega-se a se acometer tal pecado contra o seu Senhor e contra Deus, e ele é acusado injustamente, como inocente. Mesmo sendo inocente, ele foi acusado como culpado, e agora ele está sendo lançado dentro de uma prisão, e ele vai passar muitos anos ali. Poxa vida, tira uma foto desse homem agora, e nesse álbum de fotografia, quando as coisas parecem que vão melhorar, tudo desanda outra vez. Talvez você que está me assistindo agora esteja se sentindo assim.
Talvez você sai de uma luta, entra em outra, e você, quando pensa que as coisas estão melhorando, parece que volta tudo da estaca zero. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nessa noite. O fim das coisas é melhor do que o começo delas. Segura mais um pouquinho. A sua história não vai terminar dentro dessa prisão que você está vivendo. E José interpreta sonhos. Eu estou acelerando a história, estou evitando entrar nos detalhes, porque eu quero que isso seja rápido. Eu só quero chamar a sua atenção para esses episódios da história desse homem que interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do copeiro, e daqui a pouco ele vai parar dentro do palácio de Faraó. E ele interpreta também o sonho de Faraó. Foi uma providência de Deus. E Faraó reconhece a tamanha sabedoria, a tamanha graça, a inteligência, o Espírito de Deus que estava sobre a vida daquele homem, e transforma José na segunda maior autoridade dentro do Egito. E o homem que há algum tempo atrás estava sem esperança dentro de uma cova, há algum tempo atrás estava sem esperança sendo vendido como mercadoria no mercado de escravos, que há algum tempo atrás estava sendo jogado injustamente dentro de uma prisão, agora ele está se assentando sobre um trono no Egito, e debaixo de Faraó ele é a pessoa mais importante daquele lugar, do mundo daquela época. E ninguém entra, ninguém sai, ninguém compra, ninguém vende sem a autorização dele dentro do Egito. De escravo, ele passa a ser governador. E quando você tira a foto desse homem assentado sobre um trono no Egito, você olha para ele e diz: poxa vida, esse homem é um privilegiado. Mas nem sempre foi assim. E quando ele vai puxar para te mostrar o álbum de fotografia da sua história, ele diz: o meu fim está sendo aqui, assentado sobre um trono no Egito. Mas um dia o meu começo não foi assim. Um dia eu recomecei dentro de uma cova. Um dia eu recomecei no mercado de escravos. Um dia eu recomecei dentro de uma prisão. Mas eu estou aqui para te dizer que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Eu quero compartilhar essa palavra como sendo uma palavra de esperança para o seu coração. Você que está bem, ninguém pode julgar achando que foi sempre assim. Mostre o seu álbum de fotografias. Não é relembrar o seu sofrimento e causar mais sofrimento ainda. Não é relembrar o seu passado, mas é que você pode dizer para as outras pessoas de onde foi que o Senhor te tirou. Porque tem gente que hoje está dentro de um poço que um dia você esteve. E o seu testemunho de vida pode arrancar essa pessoa de lá. E para você que está vivendo um momento de caos na tua história, seja em qualquer área da sua vida, eu vim aqui para te dizer: ainda não é o fim. Salmos, capítulo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que na agenda de Deus já tem o dia, a hora marcada para que você possa viver uma virada na sua vida. Eu quero dizer para você que na agenda de Deus já tem um dia e a hora marcada para que esse sofrimento todo acabe. Nenhuma dor dura para sempre. Nenhum sofrimento dura para sempre. E essa crise, essa dificuldade, esse momento complicado que você está vivendo, seja em qualquer área da sua vida que for, não vem para te matar, não vem para te sucumbir. É um tempo, atravessa esse tempo. Daqui a pouquinho Deus tem uma nova história sendo escrita sobre a sua vida. E eu vou finalizar agora lendo para você novamente o versículo que eu comecei compartilhando. E grava isso nas tábuas do seu coração, você que está me escutando aí. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o começo delas. E para concluir definitivamente esse vídeo, eu quero dizer para você
que ainda que nessa vida você enfrente muitas aflições, ainda que nesta vida você enfrente muitas tribulações, ainda que nesta vida você enfrente muitas dores, existe uma esperança para os salvos, aqueles que creem em Jesus Cristo e entregaram verdadeiramente a sua vida e o seu coração para Ele. E o apóstolo Paulo nos trouxe isso como uma esperança que jamais pode sucumbir dentro do coração daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Ele esteve no terceiro céu e voltou de lá dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca chegou ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer para você, eu quero encorajar você, eu quero abençoar você com essa palavra. Tem um tempo de bonança chegando para a tua vida. Mas ainda que isso não acontecesse aqui, saiba que lá no céu, no final dessa trajetória, o meu coração se alegra agora com isso. No final da nossa vida aqui, quando tudo isso aqui passar, quando todas as coisas aqui terminarem, do outro lado, o Senhor preparou para nós um lugar, um tempo que é eterno, que o calendário não pode colocar um fim, que não existirá fim. A Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor disse: eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Vocês não podem ir agora para esse lugar, mas daqui a pouco vai chegar esse tempo. Eu quero dizer para você que está me assistindo, que está me ouvindo agora, ainda que o começo não tenha sido do jeito que você esperava, ainda que a sua trajetória tenha tantos percalços e tantas histórias tristes e de dores para relatar, existe um lugar que está sendo preparado para nós. E lá é novo céu, é nova terra, as ruas são de ouro, os rios de cristal, lá não haverá noite, lá não haverá sol, porque a luz do Cordeiro alumiará, e as promessas da esperança na glória não podem sucumbir dentro da nossa alma. O meu coração se alegra enquanto eu compartilho essa palavra para você. O fim das coisas é melhor do que o começo delas. Depois de passar por tantas aflições, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, são as suas últimas palavras, ele diz: eu combati o bom combate, eu encerrei minha carreira, guardei a minha fé e agora chegou a hora. E alguém na carne podia estar dizendo: poxa vida, apóstolo Paulo, você enfrentou sol, tempestade, abriu igreja, pregou o evangelho, sofreu as aflições na sua carne, você vai morrer assim, como Marte? Foi assim com Estevão, sendo apedrejado até a morte. Alguém vai dizer: esse é o fim? A palavra que dizia que o fim das coisas é melhor do que o começo delas, olha para Estevão sendo apedrejado, é isso aí que é o fim? Isso aí que é melhor do que o começo? Mas ele levanta os olhos lá no capítulo 7 de Atos e ele diz: eu estou vendo céus abertos e os anjos do Senhor, eu vejo o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Estevão diz: o fim das coisas é melhor do que o começo, sim, porque agora o meu fim é esse, eu vou contemplar o Senhor e ver o seu rosto assim como Ele é. Ou esperança no coração daqueles que aguardam esse momento. E o apóstolo Paulo diz: agora me resta gozar de todo o bem que o Senhor foi preparar para mim, eu estou indo para a glória. Se na sua trajetória você não receber nenhuma recompensa de homens, nunca se esqueça que no céu, aquele que é Senhor absoluto sobre todas as coisas e galardoador daqueles que nele confiam e esperam, Ele não falha
e Ele tem tesouros que os teus olhos nunca viram, que os seus ouvidos nunca ouviram, que o seu coração e a sua mente nunca conseguiram imaginar. Foque a sua vida confiando nesta promessa que Ele fez. Ele é fiel e justo. E nunca se esqueça disso. O fim das coisas é melhor do que o começo delas. Que Deus abençoe você de uma maneira abundante. Abençoe de igual modo toda a sua casa, a sua família. Que Ele proteja você. Que Ele proteja a sua casa. Que essa semana seja uma semana de paz, de vitória, de bênção, de proteção de Deus sobre você e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém?